Olá, estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje eu converso com as integrantes do coletivo Não Me Calo, Thaisa Malaquias e Bruna Leão Rangel, sobre feminismo. Meninas, antes do intervalo a gente falava um pouco sobre a questão das campanhas nas redes sociais, né? Por que vocês acham que essas campanhas conseguem impulsionar tanto essa questão do machismo, impulsionar para que as pessoas de fato comecem a denunciar mais e prestar mais atenção nesse problema? Eu acredito em dois motivos. Primeiro, porque são muitas pessoas com as experiências semelhantes, assim. Então, várias pessoas têm a mesma experiência para relatar. E a internet facilita o compartilhamento de ideias. Esses dois itens unidos que dão força para hashtags e movimentos desse tipo. Sim, até porque são vários movimentos unidos, né? Quando a gente fala de movimentos sociais, a gente tem, né, tem o movimento LGBT, tem o movimento negro, tem o feminismo, tem os movimentos, né, de questão de luta de classe, né? Então, tudo isso se une, né? Assim, a gente sempre tá, como é que eu posso dizer? As pautas, elas sempre se cruzam, né? Então, a gente sempre tem uma solidariedade, né, em relação à pauta do outro. Então, a gente sempre tem apoio de todos esses movimentos. Agora, assim como muita gente participou, elogiou, teve muita crítica também com relação aos movimentos, né? Esses movimentos com relação às denúncias. Como é que vocês veem essa questão das críticas? Eu acho que faz parte. Tudo é feito com elogios e críticas, mas acredito que os resultados foram tão positivos que fazem essas críticas ressoarem muito baixas para mim. Eu acho que faz uma parte também de negação, sabe? Eu acho que, lógico que eu não vou invalidar todas as críticas, até porque algumas são bem-vindas, né? Às vezes tem coisas que estão defasadas e a gente precisa evoluir mais. Existe também uma certa negação na crítica, né? Você quer negar, muita gente ainda nega a necessidade do feminismo e de outros movimentos sociais, mas o crescimento está mostrando que não, né? Que a necessidade tem sido, assim, grande. Por exemplo, o crescimento da nossa página, do jeito que foi, mostra que muita gente precisava ouvir, sabe? A gente ficou, assim, feliz porque a iniciativa foi justamente porque a gente queria colocar em ação o que a gente já fazia no coletivo de discussões, né? Que era trazer essas palavras, né? Essas pautas e todas essas questões em formato de texto, imagens. A gente queria que pessoas de fora pudessem ter contato com isso também, né? Não só aquele grupo. Então, assim, a gente vê que isso crescendo desse jeito é porque é necessário, sabe? Então, a gente está feliz com o lado positivo. As críticas sempre vão existir porque não dá para agradar todo mundo, né? Com certeza. E quais são as principais barreiras que vocês encontram e vocês acreditam que ainda existam, né? Para a gente não avançar tanto quanto deveria nessa questão do machismo com relação a isso? Olha, eu acho que a questão política é uma questão que é muito entravador, assim, porque a gente discute muito, assim, mas a gente se vê num retrocesso em questões que são nossas pautas, sabe? Então, é difícil se a gente não tem um amparo da lei também, né? Não adianta muito a gente falar que, né, a gente conscientiza, a gente tem um trabalho de conscientização, mas a ação, muitas vezes a gente fica presa no legalismo e na política, né? Nas ações políticas. Então, é uma das coisas que a gente... É uma das partes mais difíceis, né, duras, assim, que a gente vê que a gente está discutindo isso há anos e não é possível que ainda a gente tenha que discutir, sabe, questão de igualdade salarial, sabe, questões básicas, sabe, são coisas que a gente está refém ainda de uma ação política, a gente vê que está meio negligenciado, mas a gente continua andando, né. Os entraves são muitos, assim, não conseguiria nem enumerar, mas com certeza a gente percebe que, a nível federal, por exemplo, elegemos o Congresso mais conservador de muito tempo, e isso viabiliza nossas pautas completamente. A gente teve um presidente da Câmara que falou expressamente que não ia colocar em pauta a questão do aborto, que é uma luta que a gente vem travando há tempo, sabe? Então, o fato de existirem poucas mulheres em cargos políticos, assim como de outras minorias, com certeza demonstra que a gente não tem representatividade suficiente
para vencer algumas disputas políticas que a gente precisa. Você falou da questão do aborto, que é uma pauta que é antiga, mas que continua atual na discussão. Além do aborto, quais são as outras pautas do feminismo atual que vocês poderiam destacar? Bem, tem a questão do aborto, da igualdade salarial, tem a questão de discriminação racial, população LGBT, tanto de direitos políticos da população LGBT, que também não existem, que também são pautas feministas, assim como pautas como maternidade, a questão... Só dentro da maternidade existem várias pautas, porque a gente tem números altíssimos de violência obstétrica. Sim. Sabe? Mortalidade materna também. Sim. E tudo isso tem recorte de classe e cor. Exatamente. Eu ia falar de recorte de classe e cor, que a pauta da mulher trabalhadora é a pauta do feminismo. Então, isso se mistura muito. A questão da terceirização afetar muito mais as mulheres, a questão, por exemplo, da empregada doméstica, que a gente teve recentemente uma PEC. Tudo isso se mistura. Então, a gente luta por um feminismo inclusivo e, óbvio, que como estamos falando de mulheres, estamos falando de mulheres de diferentes classes, diferentes cores e diferentes orientações sexuais, etc. E tudo isso é luta feminista. Com certeza. O coletivo Não Me Calo lançou uma hashtag também, né? Agradeça a uma feminista. Vocês podem falar um pouco sobre essa hashtag, sobre essa campanha, o que vocês pretendiam com essa campanha, o objetivo? Na verdade, não foi nada assim muito pensado para ser uma campanha. Eu mexo muito no Twitter, adoro. E eu vejo muita gente falando que não precisa mais do feminismo. Então, a intenção dessa hashtag foi só de mostrar as conquistas que as feministas que vieram antes de nós lutaram e conseguiram, para as pessoas verem como o avanço que o feminismo nos trouxe e como é importante, a gente não pode esquecer isso e deixar isso em vão, como se a gente não precisasse mais disso, como isso não fosse mais lembrado e como a gente ainda está no meio do caminho. A que vocês agradecem, por exemplo, a uma feminista? Eu agradeço o fato de eu poder ter um diploma, de eu poder votar, de eu poder emitir minha opinião aqui. Eu agradeço sempre. Sempre foi o meu argumento desde que eu comecei, porque começar a ser feminista não é fácil, né? Existe muita gente que fica, nossa, não acredito, logo você, né? Você era tão legal. Deixou de ser. Deixou de ser. Então, assim, eu agradeço muito porque eu posso segurar um diploma, eu posso ter opinião num relacionamento, eu posso, apesar dos entraves ainda que existem, eu posso sair na rua, posso decidir quando sair na rua, apesar de que a gente sabe que não é tão livre assim, mas eu ainda posso decidir alguma coisa, eu posso ter acesso a uma vaga de emprego, apesar também de ter ainda entraves, assim, ainda tem. Então, se eu posso agradecer, eu sei que eu tenho que seguir também adiante com a luta, sabe? Eu agradeço quem fez por mim no passado e agradeço quem está junto comigo nessa. O que vocês esperam para 2016 com relação às pautas, com relação aos avanços que vocês acham necessários acontecer? Bom, eu espero que a gente consiga melhores assim, resultados em relação à representatividade, que a gente consiga alcançar mais pessoas, que a gente consiga que essas pautas sejam colocadas na mídia, como aqui, em outros programas, nos jornais, né, que as pessoas realmente tomem isso como assim, porque, por exemplo, uma pauta nossa que é a violência contra a mulher é tão colocada, tá na mídia. A gente só não lida com isso da maneira que deveria. A gente virou banal, a gente lê 5 reportagens seguidas, sabe, de feminicídio. Por exemplo, a gente teve a aprovação, né, a inclusão da lei do feminicídio. E ainda assim a gente lida com uma forma banal, assim, porque perdeu mesmo, assim, o choque, né, de ler. É uma coisa muito, assim, recorrente. Então, eu espero que a gente consiga, assim, lidar melhor com isso, sabe? Que isso seja tratado, que essas pautas de violência obstétrica, de feminicídio, né, sejam tratadas da forma correta, sabe? Que a gente consiga chegar na mídia e falar, ei, peraí, olha esses números, sabe? Porque os números estão aí, eles estão sempre nos jornais, mas a gente não discute, é um tabu. Então eu espero que a gente consiga ampliar a nossa discussão sobre essas pautas e
e crescer, quero que a página cresça, que outras páginas também que existem cresçam, que a gente esteja dando palestra, como a gente já deu algumas, e foi muito bacana ver o contato, ver que as pessoas gostam do nosso trabalho, ver que pessoas também têm contatos com outros grupos, então perguntar, você conhece aquele grupo tal? Não conheço. E ver que a gente está... Valorizar o trabalho da mulher também, né? Valorizar a luta da mulher. Com certeza. E você, Bruna? Se 2015 ensinou alguma coisa pra gente, foi que a gente precisa muito de lutar ainda. Então, acredito que 2016 ainda vai ser um ano com muita luta, muitas reivindicações. Parece que a gente tem a impressão que o feminismo está crescendo, que mais mulheres estão sabendo o que é feminismo. Mas, em contrapartida, a gente está vendo que politicamente nossos direitos estão sendo ameaçados o tempo todo. Então, é uma discrepância, assim, de certa forma, mas a gente está vendo que a gente consegue se fortalecer a partir disso, com as manifestações feministas fora Cunha, que aconteceram esse ano, a Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu em Brasília. Então, a gente tem como se mobilizar. E é isso que espero que aconteça muito em 2016, que a gente está precisando muito. Muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. Obrigada. Eu agradeço. Felizmente, nosso tempo acabou, vou precisar encerrar agora. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.